Fala, meus irmãos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal. Bem, se você tá no mundo do Bitcoin faz um tempo, claro que já deve estar careca de saber que você precisa retirar seus Bitcoins das corretoras e colocar numa carteira segura. Então, provavelmente você faça isso de maneira frequente, principalmente se você for um investidor que aporta de forma semanal, mensal, fazendo aquele famoso preço médio ou DCA. Mas tem um porém nisso tudo, pessoal. Tem um risco associado a fazer um DCA. Então, se você não cuidar disso logo, pode ser que você gaste uma grana muito alta bem na hora que você for realizar seus lucros, se isso for a sua estratégia. Então, hoje a gente vai falar de algo chamado UTXO. Bem, você deve estar pensando assim, meu Deus, mas que coisa mais técnica é essa? Eu não preciso saber dessa coisa técnica no Bitcoin, ou sei lá, mais uma coisa que eu tenho que fazer. Eu já não quero fazer essa transferência da corretora para a carteira, para mim já é difícil. Mas enfim, você precisa manter a calma e ficar até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Bem, pessoal, vamos lá. O UTXO são quantias específicas de Bitcoin que você já recebeu, mas você ainda não gastou. Então, cada UTXO é como se fosse uma nota individual na sua carteira. Isso fica registrado lá. E cada UTXO tem um valor único. Então, eles são pedaços de Bitcoins, ou frações deles, indivisíveis, que são vinculados a uma carteira. Então, hoje são milhões de UTXO na rede. Isso quer dizer que quando um usuário ele recebe Bitcoins, a rede ele vai registrar isso como um UTXO, né? Como uma nota entrando na carteira desse usuário. Então, dentro da sua carteira, da sua wallet, você vai ver que tem vários UTXOs. Tem pessoas que têm mais, tem outras que têm menos, dependendo da quantidade de transferência que você realizou nos últimos tempos. Mas é muito provável que você não tenha visto isso. Por quê? Porque as carteiras hoje elas fazem um somatório de todas as UTXOs e escaneiam isso através da blockchain, fazem esse cálculo e para você aparece apenas o somatório de Bitcoin que você tem. Então, para efeito de comparação, pessoal, o Bitcoin ele é dividido em 8 casas decimais, tá? Já o dólar em 2 casas decimais, o real também. Mas um UTXO, ele é indivisível. Então, se ele não pode ser cortado pela metade, ele funciona da mesma maneira que uma moeda. E aí, se o UTXO é maior que o valor da transação, ele precisa ser totalmente consumido naquela transação, tá? E aí, vai gerar um troco dessa transação, que vai direto para sua carteira. Então, na prática, pessoal, o que a gente tem aqui? Se você possui, por exemplo, 2 UTXO de Bitcoin, que somam 5 Bitcoins no total, e você quer pagar 4 Bitcoins nessa transferência, a blockchain produzirá 2 saídas, ou seja, 2 outputs, tá? Uma que paga os 4 Bitcoins para o destinatário, né? E a outra que paga 1 Bitcoin de troco para você mesmo. Perfeito? Então, para a gente ter uma noção melhor aqui, de forma ilustrativa, imagine que Alex ele tem que pagar 5.1 Bitcoin para Júlia. E aí ele tem todos esses UTXOs aqui. Então a carteira dele, de forma automática, em algumas carteiras dá para fazer isso de forma manual, escolheu essas 2 UTXOs aqui, que somadas tinham 5.2 Bitcoins. Perfeito? E aí isso geraram 2 outputs, né? Um output que é de pagamento para Júlia, ou seja, 5.1 Bitcoin, e aí um troco que foi justamente retornado para a carteira do Alex de 0.09 Bitcoins. Então, nessa ilustração aqui, acho que fica bem claro que Alex agora ele já não tem mais esses 2 UTXOs, foi gerado um UTXO de troco e a Júlia ganhou 5.1 Bitcoins, gerando um UTXO nesse valor. E aí, pessoal, o importante também destacar é que toda essa administração, esse gerenciamento operacional é feito pelas carteiras de forma automática e a gente nem fica sabendo disso em vários momentos, a não ser que você efetivamente desbloqueie uma função nessa carteira, e eu vou falar isso mais para frente. Bom, entendido então
o conceito de UTXO, a gente precisa entender como que as taxas da rede Bitcoin elas são determinadas, como que elas funcionam. Muita gente acha que as taxas são determinadas pelo valor da transação, mas não tem nada a ver com isso. Então o pulo do gato aqui, pessoal, nessa questão do UTXO, é que as taxas elas são determinadas pelo número e o tamanho da transação, né, em kilobytes. Então, quanto mais UTXO você tem numa transação, maior será a taxa. Outros fatores também influenciam nisso: a velocidade de processamento, congestionamento da rede e a força do mercado. Obviamente, em momentos do ciclo de alta, quando atinge um determinado valor muito alto, as pessoas começam a vender mais e aí a rede fica congestionada, muitas pessoas vendendo e os mineradores têm que trabalhar muito mais para poder efetivar os cálculos matemáticos que resultam nas transações. Então podemos dizer que quanto mais o UTXO tem uma transação, maior é o tamanho da transação, maior a demanda computacional e maior o custo da transação. E aí, para a gente poder analisar de forma mais criteriosa o histórico dessas taxas, a gente vem para um gráfico aqui. Bem, esse é um gráfico da taxa média das transações em Bitcoin. Então vocês podem ver que nos momentos de alta histórica, né, em all-time high aqui em 2017, a taxa estava nesse pico aqui, né, uma taxa média de $42. E em 2021 nós também tivemos um pico aqui gigantesco de $50 por taxa, onde também teve uma alta histórica. Aqui, já em 2023, a transição de 2023 para 2024, que foi onde o Bitcoin começou a ter uma pernada de alta muito forte também, teve um pico. E aqui, quando atingiu em 2024, $75 mil, né? Então vocês podem ver que a gente está nas mínimas das taxas aqui. É claro que esse gráfico ele não tem uma atualização diária, né? Ele consegue atualizar até o dia anterior, né? Justamente porque é uma média. Mas faz sentido dizer que esse é um momento importante para realizar um gerenciamento de UTXO. A gente já vai chegar lá. Mas antes eu quero que vocês analisem um exemplo comparativo, um exemplo real comparativo das transações, tá? Bem, essa é uma transação A que tem 3 UTXOs. A transação tem um tamanho de 258 VBytes, que é o Virtual Bytes. A transação tem um montante total de 0,26 Bitcoin e pagou uma taxa de $6,63. Perfeito? A transação B, você já vê que ela tem muitas UTXOs. Tem 17 no total. Então o tamanho dessa transação aqui ficou em 1570 VBytes. Mesmo o total da transação sendo de 0,15 Bitcoins. Aumentou em 10 vezes o valor da transação em relação a essa transação A. Então isso é um exemplo de que realmente você pode economizar muito lá na frente. Mas partindo aqui também para mais um dado importante, para vocês terem ideia, historicamente a maior taxa já registrada foi em 2017, quando existiam 1.100 sats por VByte. Depois você vai entender um pouquinho mais essa métrica. E aí aqui, nesse artigo, ele menciona que hoje estava entre 15 a 50 sats por VByte. Depois a gente vai lá na mempool para vocês entenderem certinho como que funciona esse racional aqui na mempool. Bem, então por que é importante gerenciar as UTXOs? Justamente porque vai chegar um momento em que você irá realizar esses bitcoins. Se não for na sua totalidade, vai ser uma boa parte. E nesse momento, o mercado certamente vai estar muito aquecido, um ciclo de alta muito alto. Eu espero que você faça isso, né? Não seja um mão de alface. Então, quanto mais força o mercado tem, quanto maior está o ciclo, os mineradores eles vão consumindo mais energia porque eles precisam de mais capacidade computacional para resolver problemas matemáticos dentro dos blocos do Bitcoin. Então, as pessoas que fazem o famoso DCA, o preço médio, e mandam automaticamente para sua carteira, o gerenciamento desses UTXOs é importantíssimo, porque vocês possuem um grande número deles. Então imagine se você é daqueles que compra semanal, mensal, quinzenal, sei lá. Imagine se você está fazendo isso por 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos. Imagine o tanto de UTXO que você tem, mesmo que o valor seja pequeno.
Então bora para a solução, pessoal. Tem uma solução para isso, porque o Bitcoin realmente é maravilhoso, ele é programado. Você consegue ter uma solução para esse problema. Bom, primeiro você tem que perguntar aonde que você tem que fazer esse gerenciamento. É através da sua carteira, tá? Não é através da exchange, é através da sua carteira. Então, o que você tem que fazer? Qual que é a ação? É a consolidação de vários UTXO em um único UTXO. Então, qual que é o racional disso? É a mesma coisa que ter 10 notas de 10 e trocar por uma nota de 100. Claro que isso é um exemplo, mas é para você entender de forma fácil. E essa ação condiz em você enviar UTXOs, a quantidade que você quiser enviar, de volta para você mesmo, na sua própria carteira. Isso precisa estar bem claro para vocês. E é claro que você vai pagar uma taxa para isso. Mas, se você fizer no momento correto, no momento onde as taxas estejam baratas, analisando aquele gráfico, você vai pagar muito pouco. E aqui mais uma ilustração para você entender. É simples. Aqui você tem a sua carteira, antes de você fazer essa consolidação, e aí você enviou esses 4 UTXOs para essa carteira aqui, que é a sua própria carteira, para fazer a consolidação desses UTXOs para você ter apenas um UTXO. Então, existem algumas etapas a serem seguidas para que você faça isso de forma segura. Bem, a primeira etapa é acessar a mempool para que você possa analisar as taxas. Se você nunca acessou, é importante que você acesse. A mempool é extremamente útil para várias coisas, mas hoje eu vou falar de taxa de transação. Então, na primeira parte aqui, você consegue observar nesse mesmo dia, nesse mesmo momento, quais são as taxas das transações do Bitcoin. Aqui você consegue analisar o Sats por VByte, que eu comentei anteriormente, e aqui embaixo em dólares. Então, a transação média, com base nas transações médias, cada transação tem 140 VBytes de tamanho. Então, quanto mais o UTXO você tem, maior é o tamanho dessa transação, mais VBytes ela vai consumir. Por isso que os mineradores precisam trabalhar mais e eles vão cobrar mais por isso. E aqui você consegue observar uma taxa sem prioridade, prioridade baixa, média e alta. Então sempre confira quando você for fazer essa transação, vai aparecer para você na sua carteira o custo dessa transação e você pode entrar na mempool até para poder observar se efetivamente eles estão cobrando uma taxa correta. Bem, e o segundo ponto é que você também pode entrar naquele gráfico. Se você não se sentir seguro entrando na mempool, não entende direito como funciona, você pode entrar naquele gráfico e observar se as taxas estão baixas comparando com outros momentos historicamente de taxas altas. Bem, por motivos óbvios, eu não vou fazer um tutorial sobre isso, justamente porque gravar a própria tela na Trezor ou na Ledger ou em qualquer outra carteira seria muito complicado. Mas eu tenho aqui um passo a passo dentro da Trezor que você pode seguir também e observar se tem alguma diferenciação na Ledger e também em outras carteiras, como a Jade e outras carteiras Hot Wallets também. Então, o passo a passo é muito simples, porque as carteiras hoje em dia, elas são muito fáceis de usar. Então, ao abrir a Trezor Switch, você vai conectar a Trezor e selecione a sua conta BTC. Aí você vai em receber, né? Porque você efetivamente vai receber. Peça para que mostre o endereço completo ao lado de endereço novo. Então você vai clicar ali, copie esse endereço, certifique-se de que esteja correto. Faça isso umas 3 vezes para depois confirmar na Trezor, né? Então você vai confirmar no seu dispositivo, seja uma Trezor, seja numa Ledger. E aí depois disso vá para enviar, colhe o conteúdo copiado na área de transferência, que é o endereço, tá? E aí pressione o controle de moedas. O controle de moedas é isso aqui que você vai se deparar. Então é o Coin Control. Então você vai selecionar, aqui são todas as UTXOs, cada um desses quadradinhos aqui, nesses valores são as UTXOs. E aí selecione todos os UTXOs, né, minúsculos com valores pequenos ou não. E aí você pode também selecionar ali a opção enviar valor máximo.
revise tudo isso que você está fazendo. Clique em revisar e enviar com as taxas normais ou prioritárias, dependendo do que você quiser. E aí a sua consolidação das UTXOs em uma só vai estar realizada. Basta você aguardar um tempo que realmente vai aparecer o saldo exato na sua conta. E se você acessar o Coin Control dentro do seu dispositivo, vai aparecer somente um UTXO, tá? Apenas um UTXO. Bem, galera, por hoje é isso aí. Eu tenho certeza que você vai se beneficiar muito com esse vídeo. É um vídeo mais técnico, operacional, mas é importante para você que está se adaptando à tecnologia, já tem uma carteira e faz um DCA de forma frequente, pessoal. Eu espero ter sido útil para você nesse vídeo e se realmente eu fui, se inscreve no canal, faça um comentário. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar nos comentários, eu vou ficar muito feliz em respondê-lo. Então é isso, meus irmãos, muito obrigado, valeu, um abraço!